Olá, meu nome é Jaqueline Tavares. Esse canal é um canal de saúde, alimentação e espiritualidade. E hoje é um vídeo diferente, né? Tem uma convidada, uma pessoa que eu conheci, que a gente se conhece como vizinhas, né? Há mais de 9 anos. E teve um dia que eu cheguei meia louca, como sempre, de casa com extras e uma correria. E ela passou por mim, a gente se cumprimentou e ela me cumprimentou com um sorriso bem escancarado, que depois vocês vão ver que ela tem um sorriso muito bonito. E eu entrei no elevador, a hora que eu entrei no elevador aquilo ficou na minha cabeça, porque não era um sorriso, era um pedido de socorro e aquilo ficou assim na minha cabeça, né? E aí eu fui, orei a Deus, passou. Passando uns dias, uns 5, 6 dias, começou um cheiro estranho, né, no condomínio, no hall do prédio, e era um cheiro de pessoas mortas, de gente morta, de carniça, né? E eu fiquei preocupada, mas passou. Aí, de repente, minha vizinha me chamou, falou: Jaque, vê se isso é impressão minha ou se tá cheirando carniça dos apartamentos de baixo. Vixe, na hora veio a Isadora na minha cabeça. Falei, pronto, a mulher se matou. Entrei em contato com a síndica, não tive retorno. E aí eu fui obrigada a chamar a polícia. E graças a Deus, era a geladeira com muita comida estragada. E depois ela sumiu, não tive contato, não sei, nem lembro como foi que a gente voltou a conversar, mas eu sei que a gente ficou muito próxima e hoje eu quero dar a voz a ela, para ela falar, né, de tudo que aconteceu e por que, né, tudo isso. Então ela vai contar a história da maneira dela e eu quero que vocês prestem atenção, porque eu sou louca e tenho como provar. Ela também é e tem laudo para provar que não é louca. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Jaque, pela oportunidade de contar um pouquinho a minha história. Eu vou tentar resumir um pouco o que aconteceu para vocês entenderem. Aí eu vou falar no finalzinho qual é o objetivo da gente estar contando um pouquinho dessa história. Começou em 2013, eu sou enfermeira, eu sou formada, graduada e licenciada pela USP. Eu tenho 2 pós-graduações de saúde pública pela USP e de saúde da família pela Unifesp. E eu trabalhava desde 2002 no Santa Marcelina. No ano de 2013, entraram algumas pessoas novas na equipe e o profissional médico da minha equipe, não vou dizer o nome, teve um problema familiar com a esposa, descobriu que a esposa tinha câncer e ele ficou completamente atordoado, precisou se afastar alguns dias e as pessoas que ficaram tanto tempo sem médico iriam ficar sem o profissional. Eu me dispus a ajudar. Eu era enfermeira do último período, do 3º período, que era a parte que pegava o noturno, e eu disse, olha, vamos ficar 2 horas a mais? Eu te ajudo a passar os laudos, a ver os exames, a descrever. No período que você não estiver aqui, eu entrego para você, eu faço grupos. Nós fizemos... A Maria, que era a nossa administrativa, remarcou todos esses 16 dias que ele se afastou e ficou com a esposa. Esses dias anteriores, 2 horas, nós fizemos todos os reagendamentos, mas as pessoas não ficaram sem os seus controlados, sem os resultados de exame, sem os seus tratamentos. A intenção era maravilhosa. Fomos comunicar a gerente, ficou tudo certo. O que aconteceu? Surgiu uma história que eu tive um relacionamento com essa pessoa, coisa que nunca aconteceu, mas as pessoas começam a enxergar a maldade, principalmente quando é médico e enfermeiro. Algumas pessoas começaram a dizer, olha, aproveita, ele está interessado, mas a coisa começou a se agravar. Eu sou mãe de 3 filhos, casada, não estou casada no momento devido a essa situação. Mas assim, começaram a ligar pro meu marido, olha, seu corno, você não passa nem na porta por conta do seu chifre. Começaram a me ameaçar pelo Facebook, por SMS, naquela época era bem comum. Sua Maria CRM, sua vagabunda, você tá dando em cima do médico. Essa história chegou na gestora, que também era nova, não me conhecia, e a minha vida virou um inferno. Dessa história toda, o meu marido se afastou, que acabou saindo de casa e levando os meus filhos, e eu acabei sendo demitida do emprego. Eu comecei a desenvolver uma depressão muito
severa porque o meu mundo caiu. A minha história de profissional, uma coisa que eu adorava fazer, por causa de uma mentira, de um julgamento que as pessoas tiveram, de uma tentativa de ajudar uma pessoa com um problema tão sério, que era um câncer familiar da esposa ainda, eu acabei perdendo meu emprego e a minha família. E o que a minha família, que são todos funcionários públicos ligados à política, teve a seguinte ideia: olha, Isadora, você não é funcionária pública, você não é estável, você é enfermeira, ainda se fosse médica, advogada, se você fosse engenheira, é um emprego de status melhor, talvez, né, você conseguisse se safar. Mas quem é você? Você é a ponte entre o médico e o resto, você não é nada. Nós vamos te aposentar. Eles entraram em contato com um médico que já foi vereador, já fez parte do INSS, agora foi até exonerado. Compraram laudos de incapacidade mental, que eu sou portadora de esquizofrenia e transtorno bipolar severo. Diante disso tudo, eu nunca mais consegui trabalho. Eu fui afastada dos meus filhos por conta disso. Em teoria, eu não posso nem visitá-los, porque eu ainda não passei por uma perícia judicial que pode indicar o meu grau de periculosidade para com eles. A minha vida acabou. Transformaram toda a minha vida, por conta desses laudos, numa batalha sem fim. Eu vou contar um pouquinho o que aconteceu do que a Jaque falou, que começou a cheirar o apartamento. Eu entrei em depressão por conta disso tudo. Depressão, como vocês sabem, é tratável. Por experiência própria, eu não posso dizer, olha, trata 3 meses, trata 1 ano e melhora. Não, cada pessoa tem um período de convalescência. A minha demorou muito para eu conseguir começar a melhorar, porque eu não tive esse apoio da família. A ideia era que cada vez eu piorasse para que conseguisse os benefícios, os laudos, a aposentadoria e a tentativa de uma indenização da empresa, já que foi uma dispensa discriminatória por conta de uma depressão, por conta de um problema que nunca existiu e isso nunca foi apurado. Acharam mais fácil demitir do que apurar essa questão do assédio. Enfim, eu assinei, porque eu fiquei sem emprego, meu marido foi embora, era a única pessoa que me apoiava. Eu entendo, hoje eu consigo entender, o Gil não aguentou, ele era o meu cuidador. Se o cuidador não é cuidado, ele adoece mais que o doente. É difícil conviver com uma pessoa com depressão, mas a pessoa precisa ter um suporte, e ele era sozinho. Ele achou melhor dar esse apoio para as crianças que eram pequenas. Eu tenho uma menina de 13 e um menino de 10 e um de 7, hoje em dia. E eu assinei para que a minha filha fosse viver com o pai, porque o meu relacionamento com a minha família materna, não só por conta desse problema deles fazerem cada vez eu ficar mais doente para ser considerada incapaz, mas era uma relação que não tinha nenhum respeito, era uma relação com violência física, era uma relação com violência psicológica, moral. Eu sempre fui julgada por ser mulher, por ter uma profissão que não era uma profissão de status, por não ser vinculado à política, já que eles são, por não ser funcionária pública e ter uma estabilidade como eles gostariam, ao menos que eu tivesse isso. Enfim, eu não era ninguém. O melhor de tudo a se fazer, já que com toda a reforma da Previdência, a questão das aposentadorias está cada vez mais difícil, então nós vamos te aposentar e você será louca. Então, assim que eu assinei para minha filha morar com o pai, ele mora em outro país, eu precisava passar a guarda para ele fazer o passaporte. Eu fui interceptada quando eu cheguei, desci do ônibus e me levaram amarrada para o Hospício Bezerra de Menezes, onde continuou sendo comprados os laudos de incapacidade. Lá eu fiquei muito tempo inconsciente. Que foi esse período? Foi esse período que a geladeira começou a cheirar, porque ficou sem luz, né? Ficou sem manutenção. E eu também não sabia que isso estava acontecendo, Jaque, porque eu fiquei, na verdade, 1 ano e 2 meses sem comunicação com os meus filhos. Eu fiquei amarrada, eu fui levada amarrada
me aplicavam injeção de aldol com prometazina. Era uma orientação dos meus pais que dessem medicações injetáveis, porque eu poderia cuspir ou provocar vômito, mas a intenção era que eu ficasse inconsciente e eu não sabia de nada. Mas a ideia era, como eles estavam processando o meu marido por abandono de incapaz, quando tivesse uma audiência, era mais um laudo que eles conseguiriam para provar o abandono de incapaz e pedir a pensão. Na verdade, eles estão pleiteando 4 pensões. A pensão do Santa Marcelina, que é onde eu era funcionária. Na verdade, ainda sou, porque eu nunca fui homologada, nunca foi aceita essa dispensa. A pensão por abandono de incapaz, a pensão do INSS e a pensão das crianças, porque eles querem a guarda das crianças e receber a pensão do pai das crianças para poder ficar com eles, coisa que nunca vou aceitar. Quem promove a debilidade de um filho é uma coisa que é doente, é uma maldade de cortar o coração. Eu, se tivesse um filho que por algum motivo eu achasse que fosse incapaz, eu faria qualquer coisa para reinserir esse filho na sociedade, qualquer coisa. Eu queria que ele trabalhasse, eu queria que ele estudasse, eu queria que ele interagisse com outras pessoas. E comigo foi tudo o contrário. Todas as formas de violência que poderiam ter acontecido comigo aconteceu. As minhas fotos foram todas cortadas pela minha família, principalmente as que tinham meu marido e as crianças. O meu contato foi cortado. O meu contato foi cortado aqui no prédio com os vizinhos, com as pessoas, com a ideia de você fica sem contato enquanto a gente dispara para todo mundo que você é louca. Então, cada vez você vai ficando mais isolada. Foi promovido esse isolamento, foi promovida uma chantagem. Eu fiquei, depois de um tempo, além do aldol e a prometazina injetável, sendo medicada com quetiapina, neuleptil e carbolítio. Você ficou quanto tempo no hospital? No hospital, eu fiquei 3 meses. Setembro, outubro, novembro, tá fazendo 1 ano agora. Mas eu fiquei numa, entre aspas, prisão domiciliar em cárcere privado 1 ano e 2 meses. E como que você conseguiu sair do hospital, do hospício? O meu pai fez uma chantagem assim, que eu assinasse um documento para ele, dando poderes para ele mexer nas minhas contas, responder juridicamente, já que eu era incapaz. Esse era o acordo para que eu saísse de lá. Eu assinei, eu não acho certo, mas pelo menos estando fora, eu ia tentar conseguir contato com outras pessoas. E deixa eu te perguntar, aí, qual é a sua situação hoje, Isadora? Então, hoje a minha situação é extremamente complicada. Eu vivo de ajuda dos amigos, dos vizinhos, a Jaque me ajuda demais. Eu tenho uma amiga que é de uma instituição religiosa que eu frequento, que é a Dalila, que é maravilhosa também. Não é que a minha família não me manda nenhum recurso. Eles mandam R$150 a cada 2 semanas, 3. Não tem uma quantidade certa, mas é um dinheiro que exatamente dá para comer. Tá? Não dá nem para pegar o ônibus, eu não consigo nem procurar emprego, eu não consigo comprar uma roupa. Isso eu dependo da ajuda das pessoas. Para você ter uma ideia, há 2 meses eu não tenho gás, porque ficou sem manutenção, acabou estourando também, como aconteceu com a geladeira. Eu não tenho água, porque as torneiras, os encanamentos se quebraram, então foi fechado o registro. Eu não tenho luz por conta de um incêndio que teve na minha caixa, isso por conta da falta de manutenção de quase 2 anos fechado o imóvel. Essa situação de você estar passando, ficar sem água, sem luz, sem gás, não é por falta de pagamento, é falta de manutenção, é isso? O gás é por falta de pagamento. Aí uma pessoa maravilhosa, Márcio, te amo, pagou os R$110 do gás para que eu pudesse chamar o técnico, mas eu tinha 2 vazamentos na área do gás de cozinha e um no aquecedor. Então, para fazer esse conserto, teria que pagar por volta de R$300, eu não tinha.
Então foi bloqueado. O zelador acabou chamando o pessoal da Comgás, eles bloquearam o ponto lá fora. Então, para que eu volte a ter gás, eu preciso pagar a visita, pagar o conserto e voltar a ter. E falando dos seus laudos, né? Sim. Então, porque hoje você consegue provar que não é louca, que não é esquizofrênica, né? Agora eu consigo, graças aos meus amigos e aos meus vizinhos, chegar nos órgãos competentes para provar que eu não tenho nenhuma patologia. Eu tive sim depressão, pessoal, mas depressão ela é curável, ela é tratável, desde que você siga um tratamento e tenha todo o apoio. Eu tenho aqui, ó, foi dado ontem, tá? Eu tampei o nome da clínica e o nome do médico para não ter nenhum problema, nenhuma retaliação, não tô falando o nome de ninguém, que eu não uso nenhum tipo de medicação, que eu não tenho um estado emocional conturbado, enfim, que eu não tenho nada. Esse não é o primeiro laudo, tá? Mas esse é o mais recente que eu tenho. Eu tô fazendo tudo isso porque o que eu quero? Primeira coisa, pessoal, denuncie a violência. Violência não é só violência física, não é só companheiro. Pai, mãe, irmão, qualquer pessoa que te difame, qualquer pessoa que destrua os seus objetos, qualquer pessoa que te humilhe, qualquer pessoa que te prenda, te isole, te coloque num lugar, principalmente que levando um falso testemunho que acaba desmoronando toda a sua vida e que não permita que você tenha relações sociais, é uma forma de violência. Outra coisa, eu quero muito voltar a trabalhar. Eu sou uma pessoa competente, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso ser ouvida, eu preciso dessa chance, eu preciso ter meus filhos de volta. Mesmo que eu não tenha o meu marido de volta, os meus filhos são meus filhos para sempre e eu não posso tê-los por conta de uma incapacidade que eu sou declarada incapaz, mas eu não tenho essa incapacidade, é falso. Então, já que, obrigada pela ajuda, vamos denunciar e já já. É isso aí, gente, muito obrigada. E é isso, gente, nem sei como vai ficar o final do vídeo. Essa é uma pessoa que a gente vai se ajudar muito e que Deus nos abençoe. E muito obrigada. Compartilha esse vídeo para que chegue nas autoridades, né? E que ela consiga esse emprego. Se você sabe de algum lugar que precisa de uma enfermeira formada pela USP, gente. Enfermeira, cuidador, babá. Vamos começar devagar, depois de toda essa tempestade eu aceito, pessoal. Muito obrigada. E é isso. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Tchau.